Olá pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Meu nome é Andrew, sou professor de Geografia e hoje quero levar até você, aonde quer que você esteja, um pouquinho de conhecimento da Geografia, essa ciência que tem por principal objetivo o estudo do espaço geográfico. Então faça o seguinte, pega seu caderno, caneta, lápis e borracha, tome nota dos conteúdos que você achar pertinentes e anote também os objetivos da nossa aula de hoje, que vão aparecer aqui para você, Compreender e analisar os principais conceitos da geografia, espaço geográfico, paisagem, lugar, região e território. Então são algumas categorias de análise que a geografia ela utiliza. Nós precisamos saber exatamente o que significam esses conceitos, que são de fundamental importância para o estudo da geografia. São conceitos essenciais para a nossa disciplina, para a nossa área de atuação. E olha o que eu trago para você aqui, No século XIX, a geografia se tornou uma área do conhecimento científico, isto é, passou a ter um objeto de estudo ou de pesquisa. Mas afinal de contas, o que é esse objeto de estudo, esse objeto de pesquisa? Quando a gente vem falando em objeto de estudo, objeto de pesquisa, nós estamos falando da essência daquela área do conhecimento. O que nós estudamos exatamente em uma determinada área do conhecimento. Na geografia, mais especificamente, nós vamos estudar uma coisa chamada de espaço geográfico. Que o espaço geográfico ele pode ser compreendido como toda a superfície do nosso planeta que é ocupada ou influenciada pelo ser humano ou pela ação do ser humano. Olha aqui na tela que eu trago para você, Justamente que esse é o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico. E este espaço geográfico, por sua vez, sendo feito pelos seres humanos e também a partir das modificações realizadas na natureza. E aí nós vamos estudar dentro da geografia justamente a relação entre os seres humanos e o meio natural. De que forma os seres humanos nós vamos estar transformando o meio natural, seja a partir das nossas ações diretas ou também das nossas ações indiretas. E falando em ações diretas, ações indiretas e pegando também a essência do conceito de espaço geográfico, ao falarmos em locais que são ocupados pelo ser humano, é muito claro para nós, quando falamos nisso, de que estamos tratando de todo e qualquer lugar que tenhamos pessoas vivendo. Porém, quando falamos de áreas que são influenciadas pela ação humana, podemos pensar em locais onde não necessariamente tenhamos pessoas vivendo. Porém, as ações humanas realizadas em outras partes do planeta estarão influenciando diretamente sobre aquela região. Podemos pensar no derretimento das calotas polares, que estão relacionadas ao processo de aquecimento global, de aumento da temperatura média do nosso planeta. Por mais que nós não tenhamos nenhum ser humano diretamente vivendo nessas áreas que estão sofrendo com o derretimento, a ação humana que vem contribuindo para o aumento da temperatura faz com que aquela área se torne também objeto de estudo da geografia, se torne também um espaço geográfico, pois as ações humanas vão influenciar no aumento da temperatura e esse aumento da temperatura, por sua vez, influenciando e promovendo o derretimento daquele gelo. Aqui na tela eu já trago para você o seguinte, espaço sendo uma porção específica da superfície terrestre, tendo seu uso associado às diferentes escalas, global, continental ou local. Quando estamos falando das escalas de espaço geográfico, nós podemos compreender como sendo diferentes esferas. Então estamos falando do espaço local, estamos falando de uma porção muito pequena do espaço geográfico, uma área muito específica. Ao tratarmos de espaço global, estamos falando do mundo como um todo. E quando falamos do mundo como um todo, nós vamos conseguir classificar o espaço geográfico em escalas geográficas, ou seja, do local para o global. Aqui também valem algumas observações. Dá uma olhada aqui que eu trago para você aqui, Quando a gente está falando em espaço geográfico, nós vamos perceber que está relacionado tanto à ação da natureza quanto ao trabalho humano. E essa ação da natureza, ela promove transformações no espaço geográfico. Porém, a ação da natureza, com os seus fenômenos naturais, vulcões, terremotos, tornados, tsunamis, vão promover transformações na paisagem. Mas também as ações humanas,
quando construímos cidades, quando modificamos o relevo, quando cultivamos gêneros alimentícios, sejam naturais, animais ou vegetais, nós também estamos promovendo modificações no espaço geográfico. Voltando aqui, ó, o espaço geográfico ele é composto então por elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis. Quando falamos em elementos naturais, estamos falando daqueles elementos que se encontram dispostos de uma maneira, foram concebidos, se encontram dispostos por meio de processos da natureza. Quer dizer que em nenhum momento o ser humano interferiu na disposição daqueles elementos e na composição daquela porção do espaço geográfico. Já quando falamos no espaço geográfico e também nos elementos culturais, estamos tratando justamente de elementos que foram criados pelo ser humano ou que sua disposição foi feita pelo ser humano, que naturalmente aquela disposição não ocorreria. E ainda nós vamos ter também, conforme pode ser visto aqui, ó, os elementos invisíveis. Esses elementos invisíveis podem ser sons, cheiros, que vão integrar o espaço geográfico, que vão fazer parte daquele ambiente, daquele espaço, mas que não são visíveis, mas que estão ali. Pensando num aterro sanitário, o odor proveniente da decomposição dos resíduos ali depositados em um restaurante, ou ainda pensando numa porção urbana, numa área com trânsito de veículos bastante intenso, nós vamos ter uma série de barulhos, uma série de cheiros muito característicos. E esse conjunto de elementos é que justamente vai compor o espaço geográfico. Então nós vamos ter a disposição desse conjunto de elementos, podendo eles estarem todos juntos, ou ainda podendo ter apenas alguns destes elementos aqui, ó. E olha o que eu trago para você na tela, acompanhe a leitura, ó. O espaço geográfico está em constante transformação. Portanto, ele guarda consigo as marcas históricas das civilizações e suas transformações ao longo do tempo. Haja vista que novas construções e reconstruções estão sempre acontecendo, porém não de forma igualitária. O que isso significa? Que por mais que nós estejamos realizando transformações no espaço geográfico, por mais que venhamos a construir uma nova casa, venhamos a modificar aquela paisagem, aquela porção do espaço, ele vai manter características históricas. Então, se a gente pensar no centro histórico de uma cidade, então a gente vai encontrar ali prédios antigos, vamos encontrar um calçamento antigo, fachadas antigas. Porém, nós vamos perceber que esses prédios acabaram muitas vezes sofrendo reformas, o pavimento das ruas sofreram transformações, nas imediações daquele centro histórico nós já encontramos prédios mais novos, prédios modernos. Então, é essa relação que está se dizendo ali do espaço geográfico, que ele está. Nós vamos encontrar elementos do passado, elementos do presente, e ao longo das transições, da passagem dos anos, das décadas e dos séculos, marcas sempre vão permanecendo no espaço geográfico. E aí, quando a gente vem falar de paisagem, paisagem ela é tradicionalmente conhecida como um conjunto de elementos que podem ser naturais, culturais, que podem ser fixos ou móveis, que vão estar dispostos no meio natural de uma determinada maneira em um determinado momento. O que isso significa? Quando a gente observa um determinado lugar com os nossos olhos, nós vamos perceber uma série de elementos. E aqueles elementos que ali estão podem ser culturais, podem ser naturais, e eles vão estar dispostos, colocados de uma determinada maneira, em um determinado momento, em um determinado tempo, sobre a superfície terrestre. E na geografia, a gente vai perceber também que cheiros e sons fazem parte da paisagem. Então a gente vai perceber justamente essa associação entre cheiros e sons que vão integrar a paisagem. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre paisagem, sobre espaço geográfico, nossa primeira atividade na tela para você. Anota no seu caderno. Espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e, portanto, é o conceito fundamental da ciência geográfica. Como você definiria esse conceito? Como você definiria espaço geográfico? Coloca no seu caderno que eu volto daqui a pouquinho.
Muito bem, o que você colocou aí no seu caderno como resposta? Dá uma olhada no que eu vou apresentar para você aqui, ó. Espaço geográfico é o lugar de interação entre os elementos naturais e culturais, sendo que os elementos naturais são produzidos pela própria natureza e os elementos culturais sendo aqueles produzidos pelos seres humanos. O espaço geográfico também é compreendido como as áreas do planeta influenciadas pela ação humana. Então, justamente quando falamos em espaço geográfico, temos que pensar em toda a superfície do nosso planeta ocupada ou influenciada pela ação humana. Dando continuidade aqui à nossa aula e ao nosso conteúdo, eu apresento para você aqui ó, que basicamente existem dois tipos de paisagem. As paisagens que são naturais ou as paisagens alteradas. Paisagens naturais, temos que pensar justamente naquelas paisagens que se construíram, que se constituíram por ações da natureza, sem que tenha havido a intervenção humana. Então, se a gente observar na imagem que aparece do lado esquerdo da sua tela, nós temos ali as Cataratas do Iguaçu. E as Cataratas do Iguaçu, por sua vez, elas se formaram por meio de ações naturais, por meio de processos da natureza, de erosão, de movimentação de placas tectônicas e de desgaste por meio da ação da água e também pelos declives existentes no relevo que fizeram com que se formasse essa paisagem que você observa aqui. Essa paisagem ela se construiu sem nenhuma intervenção humana. Então, se você olhar com bastante atenção a imagem que aparece do lado esquerdo da sua tela, você vai perceber que essa paisagem toda ela se construiu sem a intervenção humana. O ser humano não realizou interferências para construir essa paisagem. Diferente do que acontece na imagem do lado direito, onde nós temos ali um parque de Curitiba, o Parque Barigui mais especificamente, aonde esse parque ali ele foi construído. Por mais que tenhamos ali uma série de elementos naturais, como por exemplo o gramado, a capivara, o lago, as árvores que estão ali, aquela paisagem ela foi construída pelo ser humano, pois na década de 70 esse parque foi construído visando reduzir problemas de enchentes naquela região. Então ele foi construído aquele lago visando conter as cheias dos rios ali da região. Em contrapartida, uma série de elementos que são naturais foram dispostos ali, como árvores, gramado e até as próprias capivaras e outros animais que ali habitam. Então vários deles foram postos ali e aí encontraram ali o seu habitat. Porém, por mais que tenhamos ali um conjunto de elementos que sejam naturais, sejam da natureza, a disposição deles na paisagem foi feita pelo ser humano. Então é uma paisagem que foi construída pelo ser humano, se caracterizando assim como uma paisagem alterada, uma paisagem antrópica ou também chamada de paisagem cultural. E falando desses conceitos da geografia, nós vamos ver aqui um outro conceito que é muito importante, que é o conceito de lugar. Que esse conceito, por sua vez, está associado a como nós nos sentimos em relação a uma determinada porção do espaço geográfico. Olha a definição que eu trago para você aqui na tela. Ó. Este é um conceito vinculado aos sentimentos existentes por certas frações do espaço geográfico. Quando se nutre algum sentimento afetivo, o conceito a ser utilizado é lugar. Um exemplo é a sua casa, rua, bairro, cidade. E é importante mencionar que o lugar varia de pessoa para pessoa. Então perceba que quando estamos falando em lugar, estamos falando em uma porção do espaço geográfico que nos é significativa. Para você, talvez seja a sua casa, seu bairro, a cidade onde você vive. Da mesma forma que para minha pessoa, para mim, existem lugares significativos. A minha casa, o meu bairro, a cidade onde eu vivo. Por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná. Então, para mim, é uma localidade significativa, é um lugar significativo, diferente de outras porções aí do território brasileiro. E falando em lugar, falando em paisagem, falando em todos esses conceitos, um outro conceito de fundamental importância é o conceito de região. Na geografia, nós temos por hábito regionalizar o espaço geográfico, que significa dividir o espaço em porções menores. Mas como que essas porções menores elas são construídas? Nós vamos construir essas porções a partir de critérios que são pré-estabelecidos. Então nós estabelecemos um critério e a partir disso nós começamos a agrupar porções do território que apresentem características similares.
Então nós vamos pegar lugares, locais da superfície do nosso planeta que tenham características similares, que obedeçam a um critério previamente estabelecido e vamos agrupar, vamos criar regiões. E é isso que está escrito aqui, ó, conforme, por exemplo, o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele criou uma regionalização onde o território brasileiro passa a ser dividido em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então nós temos as 5 macro-regiões brasileiras que obedecem a um critério estabelecido pelo IBGE que leva em consideração os aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, além da disposição geográfica dessas regiões no território brasileiro. Porém, se o critério a ser estabelecido for outro, nós vamos ter aí uma diferente forma de regionalização do território brasileiro. Nós temos como exemplo aqui, ó, os territórios, os complexos regionais, que podem ser vistos aqui, ó, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul, que esta regionalização é baseada em aspectos socioeconômicos. Então, é uma regionalização que divide o território brasileiro de uma maneira diferente daquela utilizada pelo IBGE, que leva em consideração critérios socioeconômicos, sociais e econômicos, levando em consideração aspectos da população, da renda, da riqueza, do desenvolvimento industrial, entre outros critérios que são utilizados para definição desta regionalização. E aí, já que estamos falando em regionalização, em agrupamento de territórios, nós temos que ter muito claro também o conceito de território, que conforme pode ser visto aqui, ó, é a base física sobre a qual um Estado exerce a sua soberania. E o território ele é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio, uma cordilheira, etc., ou artificiais, estabelecidos com base em outros elementos. Ao falarmos em território, estamos tratando de uma porção delimitada do espaço geográfico. Então nós estamos falando de uma área que está muito bem estabelecida. E essa área que está muito bem estabelecida, ela possui um conjunto de leis e regras próprias. Se pensarmos no território brasileiro, ele encontra-se delimitado dentro do continente americano. E dentro desse território brasileiro, nós temos ali um conjunto de leis e regras próprias, que são válidas apenas neste território. E aí nós vamos perceber que o território de um país é formado pelo solo continental e insular, subsolo e pelo espaço aéreo desse território. Significa que quando estamos falando do território do país, do Brasil, por exemplo, ele é composto pela porção continental, pelas ilhas, pelo subsolo e pelo espaço aéreo, por onde os aviões estão ali passando. Então, existe essa soberania sobre esse território, onde nesse território valerão leis e regras próprias. Quando falamos em território, podemos também pensar em diferentes escalas geográficas. Podemos pensar numa escala local, onde vamos ter o território de um município, território de um estado, território do estado do Paraná, e aí ampliando essa escala até chegarmos aí ao território nacional. E é importante você saber, observe só que existe um conceito, alguns conceitos aqui que são importantes de serem estabelecidos. Então, confere na tela ali, ó. É importante você saber que limite é chamado o ponto de divisão entre dois municípios do Brasil. Por exemplo, o município de Curitiba possui limites internos que são os bairros. Então, quando a gente olha para os bairros de Curitiba, nós vamos ter ali dentro uma série de bairros. Os limites também sendo os bairros e também o limite sendo do limite de Curitiba com os municípios que estão estabelecidos no seu entorno. E as fronteiras elas estão relacionadas com a divisão entre países. Na América Latina, por exemplo, o Brasil é o país que mais tem fronteiras com os demais, ou seja, é o país que faz fronteiras com quase todos os países da América do Sul e também com grande maioria ali dos países da América Latina. E esse infográfico que você vai olhar na tela, ele vai mostrar para você exatamente a escala para que você compreenda o que é limite, o que é divisa e o que é fronteira. Bem do lado direito da sua tela, você vai ver ali, ó, limites. Então, os limites servindo para os municípios. O estado do Paraná dispondo de 399 municípios, sendo que cada um deles faz limite com outros municípios.
Então, os limites sendo as divisas ali entre um município e outro, onde termina um município e aonde começa outro. Já quando estamos falando em divisas, estamos falando nos estados brasileiros. Então, divisa do estado do Paraná com Santa Catarina, estado do Paraná com São Paulo, estado do Paraná com Mato Grosso do Sul. E quando estamos falando das fronteiras, falando justamente das fronteiras do Brasil com os demais países, que conforme pode ser visto no mapa que encontra-se do lado esquerdo da sua tela, Brasil fazendo fronteiras ali com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. E agora que você já está craque aí nos conteúdos da geografia e nesses conceitos, nossa segunda atividade para você na tela. Olha lá, ó. Os conceitos de limite, fronteira e divisa são comumente tratados como sinônimos, porém de forma equivocada, significa que eles não são sinônimos. Então, apresente a definição de limite, divisa e fronteira. O relógio vai aparecer ali na tela e a gente está te aguardando aqui. Muito bem, o que você colocou na sua resposta? Vou apresentar para você agora aqui a resposta. Sendo que limite entende-se como a área de transição entre municípios, divisa entendendo-se como a área de transição entre estados e as fronteiras entendendo-se como as áreas de transição entre os diversos países. E o que a gente tratou então nessa nossa aula de hoje? Nós falamos justamente sobre conceitos básicos da geografia, alguns conceitos que são fundamentais para o estudo da ciência geográfica. Quero muito agradecer a você pelo seu envolvimento, participação nessa nossa aula, um forte abraço e até a próxima!